Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E essa semana, né, essas próximas semanas a gente vai estar vendo sobre as bem-aventuranças. Semana passada a gente viu sobre aqueles que têm um coração puro e os pobres de espírito. E hoje a gente vai embarcar em mais uma viagem. Então vamos junto aprender mais duas das bem-aventuranças. Bom, galera, então vamos começar. E a gente vai falar hoje sobre duas bem-aventuranças. A primeira delas, né, que a gente vai ver hoje é aqueles que choram. Lá em Mateus 5, que é o capítulo que a gente está estudando, diz que felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E eu fiquei pensando muito nesse versículo, porque eu acho que todo mundo aqui já teve um momento que ficou um pouco chateado, que ficou um pouco triste, né? Às vezes a gente fica triste por não ganhar aquele presente que a gente queria, às vezes a gente fica chateado porque alguém da nossa família ficou doente, ou porque aconteceu alguma coisa mesmo que nos deixou um pouco tristes. E isso é totalmente normal, isso vai acontecer com a gente mesmo, porque tem momentos de felicidade e momentos de alegria. A gente tem o Senhor Tristeza e o Senhor Alegria sempre na nossa vida, né? Mas essa palavra, ela falou muito comigo, por quê? Porque a gente vai passar mesmo por esses momentos tristes, por esses momentos, né, em que a gente talvez fique chateado e tudo mais, mas a palavra diz que aqueles que choram, eles vão ser consolados. Então essa é uma certeza que nós temos. Nós que temos a Deus e a Jesus no nosso coração, na nossa vida, a gente, apesar do momento triste, apesar das circunstâncias não serem favoráveis ou não serem, né, super feliz e tal, o Senhor, ele vem nos consolar, e quando ele vem com o seu consolo, ele vem com uma alegria, mesmo em meio à circunstância triste, sabe? É um pouco difícil de explicar, mas mesmo quando a gente tá triste, mesmo quando tudo parece estar dando errado, que a gente fica realmente muito chateado, o Senhor, ele vem com o consolo dele e ele deposita em nós uma alegria incessante, né? Eu acredito que da mesma forma que Deus, ele é eterno, ele não para, ele é algo imensurável, ele vem com essa alegria, essa plenitude no nosso coração, uma vez que a gente deposita, né, tudo nele. Então é muito legal isso, porque conforme a gente tem essa intimidade, a gente vai entendendo que mesmo nas nossas piores situações, Deus, ele sempre vai estar com a gente, ele sempre vai estar nos consolando, nos animando, depositando em nós a alegria dele. Então essa é a primeira bem-aventurança que a gente aprendeu hoje. Então, só, né, gente, já falando aqui do versículo, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Deus, ele sempre vai estar com a gente quando a gente estiver triste, e ele vai depositar em nosso coração uma alegria incessante. E a segunda bem-aventurança que a gente vai ver hoje são os misericordiosos. Você aí, sabe o que é, sabe o que significa misericórdia? Sabe o que é ser misericordioso? Vou deixar você pensar um pouco. Bom, ser misericordioso é uma palavra talvez um pouco difícil, talvez você nem tenha ouvido sobre essa palavra, mas ser misericordioso é você ser uma pessoa que se compadece do outro, que se importa com o outro, que consegue se colocar no lugar do outro, que ama as pessoas. E lá em Mateus 5 diz que felizes são os que são misericordiosos, pois Deus também será misericordioso com eles. Então, quando a gente ama as pessoas, quando a gente se importa com as pessoas, quando a gente se preocupa, dá atenção para as pessoas à nossa volta, Deus, ele também vai fazer o mesmo conosco. E o Senhor, ele anseia que a gente faça isso com o próximo, porque quando a gente ama as pessoas, quando a gente se aproxima de pessoas, a gente começa a demonstrar o amor de Deus, e essas pessoas, elas começam também a entender que elas são escolhidas por Ele, que Deus as ama também, né? Então é realmente uma troca muito legal, porque conforme as nossas atitudes são refletidas, a gente reflete o amor de Deus, né? Como se tudo que a gente fizesse em favor daquela pessoa fosse como se o próprio Deus também fizesse a ela, né? Isso que é o legal de nós sermos misericordiosos. Então, conforme a gente ama, a gente demonstra que Deus as ama. Conforme a gente se preocupa, a gente mostra que Deus, ele também se preocupa. E o Senhor, ele realmente espera que a gente venha ser essas pessoas misericordiosas, que se compadecem do outro, que amam, que ajudam, que se preocupam, que investem tempo. Às vezes você tá lá na escola e aí tem aquele amiguinho que, não sabe fazer o dever de matemática, e aí você sabe, então você vai lá e ajuda ele. Isso é uma forma de você demonstrar a misericórdia, de você se colocar no lugar daquela pessoa, de você ajudá-la, né, e também demonstrar um pouco do amor de Jesus. E esse é só um exemplo, mas existem várias coisas no nosso dia a dia que a gente pode fazer
fazer e demonstrar essa misericórdia de Deus. E conforme a gente vai sendo essa pessoa misericordiosa, o Senhor, ele também vai ser misericordioso conosco. Essa é o que a palavra promete para nós. Então, que a gente possa sempre ser essas pessoas que amam as outras e que a gente nunca venha se esquecer que Deus, ele nos ama, ele não nos abandona. Mesmo nos nossos piores momentos, ele sempre vai estar conosco. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Espero muito que Deus tenha falado com vocês, que vocês possam, né, curtir bastante essa história, se lembrar que vocês não estão sozinhos e que na medida que vocês amarem as outras pessoas, elas também vão se sentir amadas por Jesus. Um beijo e até a próxima semana. E agora vamos de memorização. Eu já falei os versículos durante a explicação, mas eu acho super legal a gente ter esse momento específico. Então, ó, já pega a sua Bíblia, pega aí uma folha para você conseguir escrever ou desenhar, né, se você preferir. E a gente vai abrir lá em Mateus 5. E Mateus 5, versículo... deixa eu achar aqui. Versículo 4, que é o primeiro, dizem assim: Felizes os que choram, pois serão consolados. É bem facinho de decorar, né? Eu acho que se a gente falar várias vezes, a gente já consegue acertar o versículo aí. Mas eu te desafio também a você escrever ou você desenhar. Você pode fazer uma carinha triste e depois uma carinha feliz para simbolizar, né? Que felizes são aqueles que choram porque eles serão consolados por Deus. E lá no versículo 7, que é o outro que a gente viu, fala assim: Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Então, quando a gente ama as pessoas, nós seremos tratados com essa mesma reciprocidade vinda de Deus. E isso também é fácil de decorar, né? Então, ó, já aproveita aí, anota o versículo, compartilha com a gente, tira uma foto, que vai ser super demais a gente trocar essa experiência, tá bom? Beijo, amo vocês e até a próxima!